Olá, bem-vindos ao Sombras Inexploráveis. Este canal tem como objetivo trazer um clima de tensão sobre vocês, com histórias macabras, jogos paranormais, entre outros para alimentar sua sede pelo desconhecido. Agora, fiquem com o vídeo e tenham bons sonhos. Havia um pequeno vilarejo isolado, cercado por vastos campos de milho, onde as lendas sussurravam sobre algo sinistro que habitava os campos. As crianças locais, em suas travessuras, criavam histórias aterrorizantes sobre um espantalho que ganhava vida durante as noites de lua cheia. Certo outono, uma jovem chamada Sarah decidiu passar suas férias na fazenda de sua avó, localizada à beira do vilarejo. A casa antiga de madeira e o silêncio enigmático do campo a fascinavam. Sarah adorava a sensação de paz que o lugar transmitia. Naquela noite de outono, o vento uivava de forma sinistra entre as fileiras de milho, criando uma atmosfera ainda mais arrepiante. As folhas das árvores sussurravam segredos antigos enquanto a lua cheia lançava sua luz pálida sobre o campo. Sarah era uma jovem corajosa, mas as histórias que ouvirá sobre o espantalho a deixaram apreensiva. As lendas diziam que o espantalho havia sido um fazendeiro amargurado que, após um pacto sombrio, fora transformado em uma criatura sedenta de vingança. Naquela noite, uma lua cheia iluminava intensamente o céu, tingindo o milharal de um tom prateado. Curiosa, Sarah decidiu explorar a propriedade, ignorando os sussurros do vilarejo. Ao passar pelos campos, notou um espantalho solitário no meio do milharal. Ao se aproximar do espantalho manchado de vermelho, percebeu que o cheiro de podridão pairava no ar. Ao chegar mais perto, percebeu que algo não estava certo. A roupa do espantalho parecia manchada de vermelho, como se fosse sangue. Sarah engoliu em seco e tocou a mão do espantalho, esperando que fosse apenas sua imaginação. Mas, para seu horror, a palha do espantalho estava molhada e quente, como se fosse sangue fresco. Ela recuou, apavorada. O espantalho, aparentemente inanimado, começou a emitir um chiado baixo e perturbador, como se estivesse respirando. Sarah recuou, mas foi então que viu algo escrito na base do espantalho, quase imperceptível na escuridão. Eram símbolos e palavras em uma língua antiga, uma invocação macabra que aparentava dar vida àquele ser monstruoso. Enquanto Sarah tentava entender o que via, o espantalho se movia lentamente. Suas mãos, que antes eram apenas feixes de palha, começaram a se contorcer e se esticar, adquirindo uma forma mais humana e aterrorizante. Um arrepio percorreu sua espinha ao testemunhar essa transformação horripilante. Os olhos do espantalho, anteriormente apenas buracos vazios, agora brilhavam com uma luz demoníaca. Ele começou a se aproximar de Sarah, arrastando-se pelo campo com um movimento desajeitado e arrepiante. Era como se estivesse caçando sua presa. Em um misto de pânico e coragem, Sarah correu em direção à casa da avó. Dentro de casa, ela trancou as portas e janelas, tentando recuperar o fôlego. Mas a sensação de terror não a abandonava. Os sussurros de vozes das almas que sofreram nesse vilarejo ecoavam em sua mente, dizendo para abrir a porta e deixar nosso ceifeiro entrar. As batidas fortes na porta fizeram seu coração parar. O espantalho estava lá fora, encarando-a, clamando por sua companhia. Sarah se escondeu, tentando abafar seus soluços. O espantalho parecia ter uma determinação sobrenatural, pois não desistiu. As batidas continuavam, cada vez mais intensas e ameaçadoras. A avó de Sarah, despertada pelo barulho, desceu as escadas com uma lanterna em mãos. Ao abrir a porta, viu o espantalho encharcado de sangue. A avó, experiente em antigas maldições e histórias sombrias, percebeu a gravidade da situação. Ela recitou uma antiga oração de proteção, afastando a criatura maligna. As velas tremulavam, e o vento lá fora uivava ainda mais alto.
As batidas na porta se intensificavam, e a madeira rangeu sob a pressão do espantalho. Mas a invocação da avó era poderosa. O espantalho, agora enfraquecido, soltou um grito que parecia a agonia das almas que sofreram em seu corpo de palha. O espantalho recuou, desaparecendo nas sombras da noite. Sara e sua avó ficaram ali, tremendo de medo, sabendo que a criatura poderia voltar a qualquer momento. Meses se passaram desde a noite aterrorizante, e o vilarejo lentamente ficaram mais aliviados, acreditando que o mal havia desaparecido. Uma noite, durante outra lua cheia, não houve nenhum rastro de palhas avermelhadas sobre o vilarejo. Sara, agora mais confiante e menos apreensiva, decidiu explorar os campos de milho novamente. A lua cheia brilhava intensamente, criando uma trilha prateada através das fileiras de milho. Ela não percebeu o perigo até que fosse tarde demais. O espantalho emergiu das sombras, sua forma grotesca iluminada pela luz lunar. Era mais poderoso e vingativa do que nunca. Ele agarrou Sara, seus dedos de palha cortantes como facas, mutilando as pernas de Sara, e arrastou-a para o meio do milharal. Os gritos de desespero de Sara ecoaram pelo campo, mas ninguém podia ouvir. O vilarejo estava mergulhado em silêncio. No fim, os gritos de Sara se tornou um só com as demais vítimas mutiladas pelo espantalho. A avó, sentindo um arrepio inexplicável, correu para os campos, mas era tarde demais. Sara desaparecera sobre o milharal, como mais uma vítima da criatura de palha. A avó caiu de joelhos no campo, chorando e praguejando o dia em que aquele espantalho amaldiçoado foi erguido. Sabia que a presença do espantalho agora era mais forte do que nunca, sua sede de vingança insaciável. A lenda do espantalho se tornou ainda mais sombria, deixando o vilarejo assombrado pelo medo. As noites de lua cheia eram evitadas, e os campos de milho, outrora fonte de sustento e alegria, tornaram-se um território proibido. O espantalho permaneceu, uma ameaça eterna, uma lembrança sinistra do preço da ganância e da maldade. A vida em torno do vilarejo nunca mais foi a mesma, e o espírito vingativo do espantalho continuou a perseguir os moradores, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima desavisada. Obrigado por assistir até aqui, deixe nos comentários quais temas vocês desejam, se inscrevam e compartilhem e até um próximo vídeo.